Queridos, graça e paz, que assim como o Senhor tem cuidado das nossas vidas até aqui, que Ele permaneça com a sua misericórdia, e a sua graça sobre todos, e nos dê uma bênção de permanecer aqui nesse tempo juntos, e sempre, que precisamos do Senhor. Eu quero então convidar você a que acompanhe, esteja aí com a sua Bíblia, ou mesmo ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ler e vamos meditar um pouco sobre o que o Senhor tem, por meio da sua palavra, para os nossos corações nesta noite. Já exaltamos o Senhor, já fomos lembrados da importância de estar nos alimentando. Gostei de ouvir a oração do irmão Luiz, falando da imunidade espiritual, que vem por meio da leitura da Bíblia, Legal essa relação aí que o irmão Luiz fez na oração, Assim como você precisa de estar bem alimentado fisicamente para ter uma imunidade física lá em cima, que as enfermeiras sabem dessa história aqui, você precisa estar bem alimentado da palavra de Deus para ter uma imunidade espiritual lá em cima, Então, cuidado com sua imunidade espiritual, e a única maneira de ter imunidade espiritual lá em cima é por meio da leitura da palavra de Deus. Legal, irmão Luiz, gostei. Isaías capítulo 66, verso de 1 a 6. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite, meus irmãos. Eu gostaria de orar antes, hoje quero orar antes de ler o texto e depois em seguida ler. Pai bendito, nós estamos reunidos aqui. Obrigado por trazer, por conduzir todos nós em segurança, todos nós em paz até aqui. Esse momento de poder nos reunir como igreja do Senhor, poder ouvir Tua palavra, adorar o Teu nome, estar em comunhão uns com os outros e também poder desfrutar da Tua presença. Tudo isso, Senhor, são bênçãos, benefícios que o Senhor tem nos concedido. E agora, Deus, nós vamos ler Tua palavra mais uma vez, que ela tenha total liberdade de continuar falando aos nossos corações, de continuar nos alertando, nos encorajando, trazendo, ó Deus, o ensino, a edificação que precisamos, ó Deus, para continuarmos crescendo no conhecimento do Senhor e tendo um relacionamento muito mais próximo, muito mais íntimo e edificante com o Senhor. Oramos que o Senhor nos abençoe, ó Deus. É a nossa oração nesta hora em nome de Jesus. Amém. Isaías 66, verso 1 até o verso 6. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificaríeis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso é como o que bendiz um ídolo. Como eles escolheram os seus próprios caminhos e têm prazer nas suas abominações, eu também escolherei as suas aflições. Farei vir sobre eles aquilo que temiam, pois ninguém respondeu quando clamei. Não escutaram quando falei, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da palavra, da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome, disseram: que o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria.
mas eles serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo, é a voz do Senhor que dá recompensa aos seus inimigos. Que mais uma vez, irmãos, o Senhor nos abençoe, nos dando compreensão da sua bendita palavra. Eu quero então começar dizendo, meus irmãos, que com essa mensagem nós estamos finalizando a série de mensagens que já vimos trabalhando um bom tempo no livro de Isaías. Nem cheguei a lembrar de contar, mas foram muitas as mensagens que nós tivemos oportunidade de expor, os irmãos puderam ouvir, durante alguns dias, alguns meses, aliás, aqui no livro do profeta Isaías. E aqui nós estamos então encerrando essa série de mensagens que havíamos planejado. Necessariamente, como vocês viram, como é o caso aqui do capítulo 66, nós não expusemos todos os capítulos, porque tínhamos um planejamento, havíamos definido um foco de atuação. Então, alguns textos que não estavam dentro desse foco de atuação, nós deixamos de lado, para expor num outro momento, numa outra hora. Então, fomos trabalhando exatamente no foco de atuação, que era aquilo que havíamos planejado dentro do livro do profeta Isaías. E a gente fecha então essa série com esse texto aqui. Gostaria de dizer duas coisas a respeito desse capítulo, especialmente desse capítulo, que na verdade, esse capítulo é algo que nos faz lembrar de tudo que nós temos ouvido acerca do livro do profeta Isaías. O capítulo 66, ele é um capítulo que enfatiza a soberania de Deus e o poder de Deus na criação. É um capítulo que apresenta Deus na sua grandeza, Deus na sua soberania. Por muitos outros momentos no livro de Isaías, foi exatamente isso que nós fomos conduzidos, a essa compreensão de quem é Deus, da grandiosidade do Senhor. Então o capítulo 66 finaliza, como também o livro caminha nessa direção, apresentando esse Deus grandioso, soberano, poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. Um segundo fato importante nesse capítulo, que também é o que nós vimos em muitos momentos no livro de Isaías, é que nós aqui estamos tendo oportunidades, irmãos, de poder aqui ouvir e refletir sobre as consequências da rebelião, sobre as consequências da idolatria e sobre o julgamento de Deus. Ou seja, Deus, que é soberano, que é criador e sustentador de todas as coisas, Ele um dia virá para julgar toda a sua criação, todas as suas criaturas. Então, nesse aspecto, o capítulo 66 é muito claro nesse sentido, como também o livro. Então, diante dessa apresentação que Isaías faz durante o seu livro, e agora no capítulo 66, isso deve levar a mim e a você a refletir. Sim, um dia eu vou comparecer diante do juízo de Deus. Não tem como fugir. Porque hoje nós até podemos fugir da palavra de Deus, até podemos fugir das verdades de Deus, porque ela pode ser apresentada para a gente diz, não, mas eu não quero ouvir isso, eu vou para um lugar. Aí você vai para o bar, vai para a vaquejada, vai sei para onde. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vai para onde? Para o juízo. Então não tem saída lá não tem escape. Fechou os olhos, somos conduzidos para a eternidade, e lá nós seremos julgados por Deus. Isaías está falando disso, irmãos. Todos nós, um dia, vamos comparecer diante desse Deus. Qual é a outra coisa importante do capítulo 66? E no relato de Isaías, é que há esperança. Glória a Deus por isso, irmãos. Há esperança para pecadores como eu e você. Para pecadores que, embora rebeldes, embora distantes de Deus, podem ser perdoados, transformados, e assim então, por meio de Cristo, podem ser recebidos na presença de Deus, e agora não serão mais condenados,
Estaremos sim um dia na presença de Deus, sim, mas para serem recebidos pelo Senhor, porque agora não há mais condenação nenhuma mais sobre aqueles que são de Jesus, porque por meio de Jesus foram perdoados e agora aceitos. Então, Isaías termina 66 falando que há esperança para o pecador. Há esperança, irmãos, há remédio para o pecado. O pecado é a maior miséria do mundo, mas Cristo Jesus veio para nos dar esperança, mudar a nossa vida e nos levar a ter uma comunhão com Deus. Então é assim que termina 66 de Isaías. É assim que o profeta Isaías termina o seu livro. Tem julgamento? Sim, tem. Mas tem esperança. Em Jesus nós temos esperança. Portanto, queridos, esse texto vai nos conduzir hoje a pensar e a refletir sobre a necessidade de sermos fiéis a Deus. Esse é o nosso tema. É um chamado a mim e a você a sermos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis àquilo que é a vontade do Senhor. Porque aqueles que são infiéis a Deus serão julgados e condenados por Deus, mas aqueles que são fiéis a Deus serão abençoados por Deus. Então é sobre isso que nós vamos discorrer. Então vamos falar sobre esse tema, seja fiel ao Senhor. E aí a gente pode perguntar, por que que nós devemos ser fiéis a Deus? Por que que Isaías estava escrevendo para as pessoas do seu tempo, naquele dia lá, estava chamando aquelas pessoas a serem fiéis a Deus? E por que que hoje também, a palavra que vem a mim e a você, por que que nós devemos ser fiéis a Deus? Nós temos duas respostas no texto que nós acabamos de ler. A primeira, por que é que nós devemos ser fiéis ao Senhor? É porque Deus se agrada de um coração quebrantado, meus irmãos. Mas não só isso. A primeira verdade que nós vamos considerar nessa noite tem duas partes muito importantes. Deus se agrada de um coração quebrantado, mas o texto também diz que Deus se opõe ao desleixo da fé. Então, se ao mesmo tempo nessa noite nós aqui estamos sendo convidados a refletir e a perceber o que agrada a Deus, nós também estamos sendo advertidos do que não agrada a Deus. Se ao mesmo tempo Deus se agrada de um coração quebrantado, o texto também está dizendo que Deus não se agrada de uma pessoa desleixada. E eu orei muito a Deus, Senhor, nos ajuda a entender essas duas coisas, olhando aqui para esses 3 primeiros versículos que nós temos aqui. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para o versículo 1 e 2, nós temos aqui uma coisa importante, porque o texto começa dizendo, você viu aí, o versículo 1 começa falando da grandeza de Deus, do trono de Deus, que Deus não precisava de casa, Deus não precisa de templo, Deus não precisa dessa construção que um dia foi feita aqui. Então o texto começa apresentando esse Deus, porque tudo é dele. Inclusive você viu que o texto fala do trono de Deus e diz que a terra é o escabelo, né? Tem algumas versões que falam do escabelo, ou então o estrado dos seus pés. Aqui é essa palavra escabelo ou estrado é para falar daquele banco que a gente bota os pés. Tem? Muitas pessoas no trabalho botam um banquinho debaixo da mesa para botar os pés. Às vezes é isso que o texto está dizendo. A terra é o lugar onde Deus põe os pés. Aqui é uma figura para mostrar a grandeza de Deus. Não é que Deus bota o pé na terra, né? Não é, mas a expressão é para mostrar quão grande é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está no céu. Mas a sua grandeza é refletida, é mostrada como esse Deus que está no céu, seus pés na terra, para falar da sua grandiosidade. Então, o Senhor estava olhando para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas nas coisas do Senhor. E aqui é interessante perceber uma coisa. Nós olhamos para a fé judaica. A fé judaica era uma fé muito, muito alicerçada em coisas externas. Havia uma série de rituais, uma série de coisas que, por meio dessas manifestações externas, você tinha então ali a fé daquelas pessoas. Então, muitas daquelas pessoas naquela época estavam fazendo o seguinte: eles estavam então agora envolvidos no cuidado do templo, nas coisas do templo, naquilo que se era praticado no templo, e estavam achando que isso era algo
que era suficiente para agradar a Deus. E aí Deus começa a dizer assim: não é só isso. O templo tem sua relevância, os atos de culto aqui que nós praticamos têm sua relevância? Tem, mas não é só isso. Não é só isso que vai deixar o coração de Deus feliz, contente conosco. Deus quer algo mais dos seus adoradores. Deus quer algo mais daquele que se volta para Ele. Então Deus está dizendo aqui no versículo 1, no versículo 2, que Ele estava reprovando a atitude displicente daquelas pessoas, que embora até zelosos pelas coisas, até zelosos pelo templo, mas suas vidas não eram condizentes com as coisas de Deus. Então isso é um chamado para aquelas pessoas a uma reflexão, como é um chamado para nós também. Veja só, meus irmãos, quando a nossa aproximação do Senhor se dá por causa das formas externas, tão somente por causa disso, nós somos reprovados por Deus. Quando a minha fé e a sua fé está alicerçada apenas em coisas externas, isso não agrada ao Senhor. Quando não se ama o Senhor, ou o que venhamos a fazer para o Senhor não tem valor. Não tem valor. Então o Senhor estava dizendo: eu não aceito esse tipo de culto, em que vocês se aproximam de mim, com suas mãos cheias de coisas, até preocupados com, como eu disse, a questão do templo, mas suas vidas não estão condizentes com a minha palavra, com a minha vontade. Aí perceba, meus irmãos, que nós vamos encontrar uma outra questão interessante, que é no versículo 3. Porque no versículo 3, agora, Deus vai dizer que reprova a adoração daquelas pessoas, porque estava acontecendo uma adoração desleixada, uma adoração que não havia ali sinceridade, temor no coração daquelas pessoas. Era um povo que estava se aproximando de Deus de qualquer jeito. E não é assim que Deus quer, não é assim que Deus exige. Então, quando nós olhamos para o versículo 3, é interessante porque aqui, nós temos no versículo 3 uma descrição de pessoas que iam ao templo, que levavam suas ofertas para oferecerem a Deus, para apresentarem a Deus, mas ao mesmo tempo, essas pessoas praticavam formas religiosas pagãs. Olha só a gravidade. Ou seja, ao mesmo tempo que alguém ia, como eu disse que a expressão de fé daquele povo tinha muitas coisas externas, por exemplo, quando eles levavam um boi, por exemplo, um bezerro para ser sacrificado, para ser oferecido ao Senhor, ali por causa dos seus pecados, então aquele inocente era morto por causa do pecado dele, e eles levavam, ao mesmo tempo que eles levavam aquele animal para ser sacrificado a Deus, estava correto, Deus tinha dito que era assim, na lei mosaica tinha dito que era assim, mas ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, eles estavam indo para os cultos pagãos, para os sacrifícios pagãos. Inclusive alguns chegam até a entender que essa expressão aí, falando dos homens, era que havia sacrifícios humanos. Nos templos dos deuses pagãos haviam sacrifícios humanos. Então Deus estava olhando para aquelas pessoas dizendo assim: a maneira com que vocês estão vindo à minha casa para oferecer adoração, ela é reprovada, porque esse mesmo adorador que vem trazendo os seus atos de culto para me oferecer, e não estava errado, Deus havia estabelecido isso, mas esse mesmo adorador saía dali para praticar outras coisas que não eram condizentes com a palavra de Deus. É a acusação que Deus estava fazendo para aquelas pessoas. Era essa maneira desleixada de viver a vida cristã, a vida com Deus, que estava sendo reprovada por Deus. É como se hoje nós chegássemos aqui e viéssemos a esta casa para adorar ao Senhor, cantávamos louvores a Deus, exaltávamos a Deus e saíssemos aqui para praticar coisas contrárias à vontade de Deus.
É esse tipo de adorador que Deus reprova. É esse tipo de adoração que Deus está dizendo, não aceito. Vocês estão pensando o quê? Que vocês vão agora achar que eu vou me agradar a respeito de vocês, porque vocês vieram e fizeram isso? Aí eu estava lembrando disso, quando estava estudando, lembrando de uma conversa que nós tivemos um dia desse na nossa classe, o irmão Antônio estava dizendo. Quando ele não era cristão, quando ele não era crente, ele disse que na mente dele tinha algo que era muito claro. O que é que o irmão Antônio fazia quando ele não era crente? Ele ia para a igreja, ia lá, prestava o seu culto, lá, certo? Depois que ele saía dali, ele ia fazer toda a bagaceira fora. Beber cachaça, se prostituir, tudo. Mas ele fazia tudo aquilo tranquilo. Por que ele fazia tudo aquilo tranquilo? Porque ele disse que ele entendia uma coisa. Ele já tinha ido, e já tinha feito a vontade de Deus. Deus já tinha se agradado dele, porque ele foi lá e fez a vontade de Deus. Agora ele ia fazer a dele. A dele era, a dele era isso. Ou seja, mas a dele não tinha nada a ver com a de Deus. O irmão Antônio era um adorador desleixado. Era uma pessoa que não estava sendo sincera diante de Deus. Ele praticava coisas na sua vida que era contrária à vontade de Deus. Então era exatamente isso que estava acontecendo com aquelas pessoas, a quem o Senhor estava reprovando. Vocês estão vindo, mas eu não os aceito. Porque vocês estão fazendo algo sem ser sinceros, corretos diante do Senhor. Então perceba isso, irmãos. Agora, o que esse versículo diz? Deus se agrada de um coração quebrantado. Reprova uma adoração desleixada. Reprova uma adoração misturada. Reprova uma adoração em que você se aproxima de Deus para dizer assim, eu já fiz isso e agora posso fazer aquilo. Não, meus irmãos, Deus chamou pessoas para si, para viverem segundo sua vontade, não segundo a nossa vontade. Aí agora olha só, o que é que Deus diz que agrada. No versículo 2, há uma nota muito importante aí. Diz aqui, a quem Deus dá atenção? O texto diz, eu darei atenção a quem? Ao humilde, ao contrito de espírito, aquele que treme diante da minha palavra. De quem Deus recebe o culto? Destes. Quem é que estava agradando a Deus naquele momento? Quem é que agrada a Deus hoje? São estes. Certo? Aqueles que se aproximam de Deus com um coração humilde, aqueles que se aproximam de Deus contritos, aqueles que se aproximam de Deus temendo sua palavra. Eu queria rapidamente que os irmãos entendessem isso. Quando nós estamos falando de alguém humilde, quem é humilde que Deus recebe o culto dele? O que significa essa humildade? É às vezes aquela ideia que a gente tem, alguém é tão humildinho, muito humilde. A gente às vezes lembra de uma pessoa que tem condições financeiras, às vezes menos, né? E a gente olha para ele falando que essa é uma pessoa tão humilde. Não é nada disso. O humilde que o texto se refere aqui, é aquele que conhece, irmãos, as suas limitações diante de Deus. É esse humilde que Deus recebe. É o adorador que chega aqui para adorar a Deus. E ele olha para si e ele diz, Senhor, me recebe. Eu sei que não tem dignidade em mim. Eu sei que não há nada em mim que eu possa te oferecer aqui. Até porque você lembra do versículo anterior? Deus disse, você vai me trazer dinheiro? Eu tenho dinheiro. Você quer me trazer prédios? Eu tenho prédios, eu tenho tudo. Então o humilde é aquele que reconhece suas limitações. E chega diante de Deus e diz, Senhor, me recebe, me aceita. Você lembra quando Jesus falou daqueles 2 homens que foram adorar no templo? E um chega lá e diz, Senhor, estou aqui, eu vim trazer minha oferta, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, está aqui o meu sacrifício, eu sou um homem bom, sou um homem correto, eu oro, eu faço isso. E diz que o outro levanta a sua cabeça ali, entra no templo, não tem coragem nem de levantar a sua cabeça, aliás, e ali ele diz ao Senhor, Senhor,
tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. Então esse é o humilde que Deus aceita, é aquele que chega para adorar a Deus, reconhece suas limitações, sabe que qualquer coisa que eu tenha e qualquer coisa que você tenha, não é razão para Deus nos aceitar. Não temos nada para oferecer ao Senhor, mas temos um coração que vem rendido, e agora por causa da sua graça, por causa do seu amor para conosco, eu posso ser aceito na sua presença, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, não porque eu sou bom, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário, para perdoar o meu pecado e o seu pecado, e agora eu e você possamos ter acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Então é este o adorador que Deus aceita, aquele que é humilde. Mas o texto diz também que Deus aceita aquele que é contrito de coração. Qual é a ideia aqui do contrito de coração? A palavra contrito de coração ou contrito de espírito, traz a ideia de alguém triturado, de alguém que sente-se abatido, de alguém que é reduzido ao pó. Ou seja, de alguém que vai para o chão, que reconhece exatamente sua indignidade, mas sabe que pode ser aceito, que pode estar ali por causa dos méritos de Jesus. O texto também diz que Deus se agrada daquele que teme a sua palavra, treme diante da sua palavra. E aqui a ideia de tremer diante da palavra de Deus, é a ideia de grande respeito, é a ideia de reverência. Meus irmãos, nunca o nosso culto será aceito, nunca a nossa adoração será aceita, nunca a adoração de quem quer que seja será aceita, se ela não passar por esses crivos. Deus nunca vai aceitar o culto de alguém que não seja humilde. Deus nunca vai aceitar o culto de alguém que não seja contrito de espírito. Deus nunca vai aceitar o culto de alguém que não trema diante da sua palavra, não trema diante dele, de alguém que não tenha respeito por Deus, de alguém que não tenha reverência por Deus. Então Deus diz que é este o adorador que ele está esperando e que lhe é agradável. Então quando um homem ou uma mulher se aproxima de Deus desse jeito, nós nos tornamos agradáveis ao Senhor. Deus se agrada dos nossos corações, Deus se agrada da nossa adoração ao Senhor. Portanto, meus irmãos, aqui, o versículo 1, 2 e 3, diz, por que nós devemos ser fiéis a Deus? Porque Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração que treme diante do Senhor. E Deus se opõe, Deus rejeita a adoração daquele que faz de forma desleixada, de forma sem compreensão do que está fazendo, sem temor a Deus. E aí, amados, sabe o que a gente lembra aqui agora? De Jeremias 48:10. O que diz Jeremias 48:10, parte A? Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente, ou de formas relaxada, né? Então, tanto negligente quanto relaxada, está falando exatamente daqueles que se apresentam diante de Deus para fazer a obra do Senhor, para servir a Deus, mas fazer isso sem reverência, fazer isso sem respeito, fazer isso sem reconhecimento de que você está diante do Deus poderoso, ou então fazer isso diante de Deus, e agora, ao mesmo tempo que você está prestando o seu culto a Deus, não há profunda reverência em seu coração, porque o seu coração está comprometido com o pecado, está comprometido com coisas que são erradas, está comprometido com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então Jeremias está dizendo, Deus faz maldição. Essas pessoas que vêm adorar a Deus de forma relaxada, são malditas, são amaldiçoadas por Deus. Então veja, um culto, um momento de adoração em que nós podíamos sair dali com as bênçãos de Deus, saímos dali com a maldição do Senhor,
porque nos apresentamos para Ele, não pelos méritos de Cristo, não pela pureza com que Ele espera dos nossos corações, com o zelo que devemos ter, mas muitas vezes com os nossos corações divididos e comprometidos com o pecado. Lembra ainda do Salmo 51, verso 17, a Bíblia diz: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás um coração quebrantado e arrependido. É isso que Deus espera de mim, irmãos. Deus não espera de você, no seu ato de culto, de adoração a Deus, que você venha para querer impressionar a Deus com suas coisas externas, simplesmente. Não, Deus espera o nosso coração, Deus espera que as nossas vidas sejam vidas transformadas e que possam estar ali diante dEle, dizendo: eu preciso do Senhor. Então o salmista diz aqui: o Senhor aceita o sacrifício daquele que vem ao Senhor e reconhece suas limitações, sabe que precisa de Deus, sabe que está condenado, e se Deus não botar a mão, você está perdido, e você precisa de Deus. Então é este que recebe o favor do Senhor, recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Ele diz que o Senhor nunca vai desprezar um coração quebrantado, nunca vai desprezar um coração arrependido, nunca. Estas pessoas recebem o favor de Deus. Portanto, quero fechar esse primeiro ponto, aqui deixando para a gente algumas aplicações, aliás. Primeira aplicação do ponto 1. Devemos perceber, irmãos, que Deus tem prazer em um coração sensível à sua palavra, não foi isso? Deus olhava para aquelas pessoas naquela época do profeta Isaías e estava dizendo: eu não aceito o culto de vocês, porque o culto de vocês é um culto que mostra um coração não sensível à minha palavra. É como se você estivesse dizendo assim: Deus, tu disseste isto, mas eu faço isso. Contrário à palavra do Senhor. Então aqui, eu preciso perceber isso. Deus tem prazer num coração sensível à sua palavra, ter um profundo interesse pelas verdades do Senhor, desejar conhecê-lo mais e buscar uma relação de proximidade com Cristo. É isso que eu devo fazer e você. É isso que faz de mim e você um servo fiel a Deus, um adorador que é recebido na presença de Deus e tem um culto aceito por Deus. É quando nós nos achegamos ao Senhor e temos um coração sensível à sua palavra. 2, devemos reconhecer, meus irmãos, que Deus não deseja apenas que realizemos o que é correto. Não estou dizendo que Deus quer que você faça o que é certo, o que é errado. Mas escute que eu vou completar. Deus não deseja apenas que você realize o que é correto, mas que você faça isso com as motivações corretas. Eu posso até fazer uma coisa certa pela motivação errada, com o propósito errado. Então, o culto que devo prestar a Deus deve ser de forma correta, mas a minha motivação também precisa ser correta. Por que nós citamos isso? Aquelas pessoas que estavam vindo cultuar lá, no tempo de Isaías, estavam fazendo coisas corretas, fazendo seus sacrifícios corretos, mas não havia sinceridade no coração deles. O coração deles estava tomado pelo compromisso com aquilo que era errado. Havia uma motivação errada no coração deles. Eles saíam dali para fazer outras coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Não era para a glória de Deus, irmãos. Por isso que eu disse ainda há pouco, nós nunca vamos adorar a Deus se nós persistirmos em amar outras coisas, irmãos. Quem é a causa maior? Quem é aquele que nós mais amamos? Que mais nós devotamos? De quem nós somos devotos? Nós amamos que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Nós nunca vamos adorar a Deus se Ele não ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Terceiro, devemos aprender que Deus não se agrada de uma adoração displicente, irmãos. Precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E a verdade aqui não é a sua verdade, é a verdade de Deus. É aquilo que Ele estabeleceu.
certo? Então, nós somos aqui advertidos para cuidar, a fim de que a nossa adoração não seja uma adoração displicente, comprometida com coisas que desagradam a Deus, que são contrárias à vontade do Senhor. Então, fecho essa primeira resposta. Por que devemos ser fiéis ao Senhor? Porque Deus se agrada de um coração quebrantado, mas se opõe ao desleixo na fé. E para terminar, nós temos uma segunda resposta. Por que devemos então ser fiéis ao Senhor? Segundo lugar, verso de 4 a 6. Porque Deus trará castigo, irmãos, contra o pecado. Mas olha só bem, Deus não só está dizendo aqui nessa unidade que Ele vai trazer castigo contra o pecado, mas Ele nos exorta à obediência à sua palavra. Que Deus maravilhoso é esse? Eu pergunto a você, que interesse? O que que eu e você podemos fazer? O que que nós temos que causa tanta interesse de Deus para conosco? Nada. Então isso mostra só sua grandeza, sua beleza, sua maneira de agir comigo e com você. Se Ele disse lá no início o que agrada e o que não agrada, Ele agora vai dizer, para terminar o texto, que aquele que persistir no erro sofrerá o castigo, mas aquele que se voltar para Ele em obediência terá a sua bênção. É um Deus que está sempre a exortar e a orientar e a advertir a todos nós. O que é que a gente pode ver então nessa verdade do capítulo, dos versículos de 4 a 6? Verso 4, Deus está dizendo que Ele vai castigar. Deus declara que vai trazer castigo para com aqueles que se dispõem a ouvir. Você acha ruim Deus dizer isso? Eu creio, meus irmãos, Deus está aqui advertindo e nos avisando. Ele está dizendo o que Ele vai fazer. Então, você tem duas opções diante disso aqui. É esperar para ver? Não, eu vou esperar para ver. Vou continuar fazendo o que é errado e vou esperar para ver o final, como é que vai ser. Ou então você acreditar no que Deus está dizendo e agora colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, me muda, me transforma para que eu possa ser muito mais parecido e que eu possa fazer a tua vontade. O que é vontade? Qual é a tua vontade? Eu quero descobrir qual é a tua vontade. E aí você vai começar a ler a Bíblia. Você vai começar a ler a palavra de Deus para descobrir a vontade dEle. No dia que você, que é habilitado, foi tirar a carteira de habilitação, o que você fez? Lhe deram um manual de leis. E você foi lá, estudar lá, porque você ia ser julgado por aquele manual, por aquelas leis. Então você fez a prova escrita e fez a prova no trânsito. A palavra de Deus é o manual de Deus para as nossas vidas. É Deus dizendo assim: é isso aqui. Esta é a maneira com que eu estabeleci para que vocês vivam. São estas pessoas que são aceitas diante de mim, aqueles que se colocam para fazer e para andar segundo essa palavra. Agora, eu já estou dizendo que aqueles que não fizerem isso serão castigados. Aqui está, versículo 4, o Senhor fazendo isso. Aqui, Deus está anunciando o que vai fazer, irmãos. E Ele vai fazer isso. E Ele tem feito isso. Ele tem levantado a sua mão contra os rebeldes, contra aqueles que se opõem a Deus. E fará isso de maneira muito maior no final, quando todos os rebeldes serão destinados a viver separados do Senhor na eternidade. Então o Senhor está avisando que vai fazer. Mas o que tem mais? Olha o verso 5. Deus está dizendo uma coisa também interessante no verso 5. Aqui Deus está dizendo que sabe o quanto os fiéis estavam sendo provocados e ironizados pelos infiéis. Ou seja, o que estava acontecendo aqui no verso 5, descrito pelo profeta Isaías, é que, ao mesmo tempo que entre aquelas pessoas estavam ali vivendo,
havia um grupo entre aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, mas havia um grupo que era infiel a Deus, como eu falei ainda há pouco. E sabe o que estava acontecendo? Aqueles que eram infiéis estavam ironizando, estavam zombando daqueles que eram fiéis. Você já ouviu algumas pessoas assim: rapaz, você não precisa fazer tudo isso para ser crente. Isso é um infiel. Isso é a conversa de um infiel, né? Você precisa ler a Bíblia todo dia. Você não precisa ir para o culto todo culto. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer. Você pode viver de forma relaxada, tranquila aí, fica na boa. Esse é o maldito que às vezes está no meio da gente, desencorajando a gente para você ser melhor. Deus está dizendo: você precisa ser melhor. O maldito que está no meio da gente está dizendo assim: não precisa disso tudo. Para que orar todo dia? Para que fazer isso toda hora? Para que ser fiel a Deus? Aí você começa a dizer assim: nem todo mundo é correto, nem todo mundo é certo, e a gente começa a ir buscar desculpa para justificar às vezes os nossos próprios erros, ou para desencorajar outros que estão querendo fazer, que estão querendo melhorar, que estão querendo avançar, e a gente está dizendo: não vai, não precisa, não precisa. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que estes também serão castigados, que estes também sofrerão, que o Senhor vai se levantar em defesa dos fiéis. Deus promete que vai trazer com aqueles que são incrédulos e zombadores, que abusam do nome do Senhor, que consideram então que não há esperança no Senhor, que é um puro engano, que não vale a pena orar, não vale a pena esperar no Senhor. Deus está dizendo que vai se levantar contra estes. Ou seja, termina sendo o mesmo grupo daqueles adoradores infiéis. Agora olhe para o versículo 6, como o Senhor termina aqui. Versículo 6, Deus afirma, irmãos, que do seu templo dará ordem para que os infiéis recebam a justa retribuição. Aqui nós temos um anúncio solene de julgamento. Aqui o Senhor é apresentado como aquele que governa gloriosamente, como aquele que gloriosamente governa e impõe a sua vontade aos homens. O que vai prevalecer não é a minha vontade, nem a sua vontade, é a vontade de Deus, queira você aceitar ou não. Ele é que gloriosamente conduz todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, Isaías termina falando do juízo, do julgamento, daqueles que se opõem ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, como eu disse aos irmãos, Isaías termina dizendo que há esperança, irmãos, para aqueles que se voltam para o Senhor, para aqueles que reconhecem que são tão pequenos, são tão limitados. E aí, a gente olha para Apocalipse capítulo 3, verso 10 e 11, aquele momento que Deus estava falando para os irmãos da igreja de Filadélfia, e Deus olha para aqueles irmãos e diz assim: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, o Senhor estava dizendo para aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja, lá de Filadélfia, descrita em Apocalipse. Diz o Senhor: porque destes atenção à minha exortação, à perseverança. O que nós temos aqui é que em algum momento na vida daqueles irmãos, em algum momento na vida daquela igreja, aqueles irmãos passaram por uma provação. E às vezes Deus permite as provações. Deus permite que sejamos provados, para saber o caráter que temos, para saber as escolhas que nós fazemos, para saber o que há nos nossos corações. Não é porque Deus faz isso para saber, Deus faz isso para que eu saiba. É para que você descubra o que tem no seu coração. Você já ouviu aquela frase? Que você quer saber
quem é a pessoa, dê poder para ele, dê dinheiro para ele. As pessoas que são más, aí você pensa, só foi pegar muito dinheiro, só foi alcançar essa posição, ficou ruim. Não ficou ruim não, ele já era ruim. Ele já era ruim, ele não tinha a oportunidade de mostrar quão ruim ele era. Então você deu a chance para ele, ele revelou o coração. Certo? Então é exatamente isso. Deus havia permitido na vida daqueles irmãos um momento de provação. E eles passaram por um momento de provação. E o Senhor estava dizendo o seguinte: vocês foram fiéis, vocês foram perseverantes. Eles passaram e foram aprovados. Aí o que Deus está dizendo agora? Deus está dizendo agora o seguinte: então eu vou guardar vocês para o dia da grande provação, o fim do mundo, o fim do tempo. Eu vou estar lá cuidando de vocês. Meus irmãos, você pode procurar, você pode ir atrás de todos os deuses que se apresentam por aí. Você não tem um Deus tão digno, tão misericordioso, tão amoroso, tão precioso, tão cheio de graça, que traz esperança a mim e a você como o nosso Deus. Que ainda que em algum momento permita que passemos por alguma prova da vida, mas Ele está pronto a cuidar da gente, para que nós sejamos aprovados, para que nós sejamos livrados, guardados do castigo, guardados ali do pecado, para que possamos viver segundo a sua vontade, a sua palavra. Então eu queria perguntar a você, avaliando segundo a palavra de Deus, a maneira como você vive, fica evidente que você é obediente ou você merece o castigo de Deus? Como é que você se avalia diante da palavra do Senhor? Como é que você se avalia agora diante do que Deus tem falado, diante do que Deus tem mostrado? Quando eu me avalio diante das minhas próprias considerações, eu me acho bom. Porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu não faço aquilo, porque eu não faço aquilo. Me acho um cara legal. Quando eu escuto algumas pessoas falando a meu respeito, eu até me envaideço, porque eles falam coisas boas a meu respeito também. Falam coisas ruins também, né? Pior que os que falam coisas ruins nem sempre falam para mim, fala para os outros, né? Mas, até de certa forma, em alguns momentos eu passo pelo crivo daqueles que falam coisas boas a meu respeito. Mas, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vemos quanto indigno nós somos. E que a única maneira de sermos recebidos na presença do Senhor é se formos por Ele perdoados e cuidados por Ele. Eu quero então terminar aqui essa segunda parte, deixando algo para a gente pensar, lições que nós podemos guardar aqui nesse texto. Primeiro, devemos ter cuidado, irmãos, para que os nossos desânimos não venham a ser uma pedra de tropeço para o próximo. Lembra que eu falei daquele grupo que era infiel, que estava fazendo coisa errada, estava desanimando os outros? Cuidado. Cuidado se você está vivendo uma fase na sua vida, que às vezes tem sido dominado pelo desânimo. Cuidado para o seu desânimo não contagiar outros. E melhor, eu diria aqui, cuidado para que você não possa ser contagiado pelo desânimo do outro. Se alguém está dizendo para você, não precisa ir para o culto hoje, você diz, não, mas eu vou, fique aí, você não quer ir, eu vou, né? Bora para lá, não vou para lá, porque hoje é dia de culto, eu vou para o culto. Vamos fazer isso, não, eu não fiz isso não, porque eu vou ler minha Bíblia. Então, se alguém tem produzido e promovido momentos para lhe distanciar de Deus, porque essa pessoa está desanimada, deixe ele lá, e não se leve por ele. Viva a sua vida, porque um dia é você que vai prestar conta diante de Deus. Não adianta você dizer assim, eu não fui porque o irmão Josiel me impediu. Não, Deus disse assim, você não foi porque não quis. Você tinha condições de decidir. E você decidiu não ir. A culpa é sua, não é do outro. Então aqui, nós somos chamados para ter cuidado, para que os nossos desânimos não venham prejudicar alguém, não venham ser pedra de tropeço para alguém. O desânimo precisa ser combatido aos pés do Senhor.
Como é que eu venço o desânimo? Como é que eu posso lutar contra o desânimo que às vezes pode vir à minha vida e à sua vida? Eu posso fazer isso orando a Deus, eu posso fazer isso lendo a Bíblia, eu posso fazer isso pela fé, buscando disposição de ver o Senhor, dizer, eu preciso do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Segundo lugar, devemos estar prontos, irmãos, a ouvir a voz do Senhor. Deus continua falando hoje, assim como falou no passado. Por isso, não abandone a leitura da Bíblia. Cristo deseja falar ao seu coração através da palavra, não há outra maneira. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É na pregação, é na leitura, é na música. É preciso ouvir. Sem ouvir a palavra de Deus, nunca vai gerar em nosso coração fé. Por isso que uma das grandes estratégias do diabo é fazer com que as pessoas se distanciem da Bíblia. O que é que mais as pessoas dizem a respeito da Bíblia? Não creio na Bíblia. Não é isso? Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo, a Bíblia foi escrita por homens, eu não creio na Bíblia. É o diabo distanciando essa pessoa da Bíblia. Porque sem a Bíblia nós não podemos conhecer a Deus. Sem a Bíblia nós não podemos saber qual é a vontade do Senhor. Sem a Bíblia nunca vamos ser transformados. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor, e a maneira como nós nos achegamos ao Senhor é por meio da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Terceiro, devemos apreciar a forma, irmãos, como Deus contempla e incentiva o fiel. Eu fico muito empolgado com isso, irmãos, eu me alegro muito aqui com isso, porque Deus está dizendo aqui, eu vou cuidar daqueles que são fiéis. É uma palavra de ânimo e de consolo e de encorajamento para mim e para você. Deus está dizendo, eu vou cuidar. Ainda que você possa ser ridicularizado por alguém, ainda que você possa ser debochado, ainda que alguém te despreze, ainda que alguém possa jogar pedra em você, mas Deus está dizendo, eu vou cuidar daqueles que são meus. Por isso, ninguém nunca perde quando você faz a escolha para servir o Senhor. Nunca nós perdemos, irmãos. Porque a Bíblia diz que ainda que sejamos desprezados por pai, por mãe, por amigos, mas o Senhor não nos despreza, o Senhor nunca nos abandona, e no final das contas, quem vai ficar conosco é o Senhor. Então, é algo que nós devemos nos alegrar, saber que o Senhor cuida daqueles que são fiéis, daqueles que procuram fazer a vontade do Senhor, daqueles que desejam permanecer firmes na sua vontade. Portanto, saiba que todo pecado receberá a justa punição de Deus. Guarde isso em sua mente. Todo pecado vai receber a justa punição de Deus, seja ele qual for. Mas saiba também que o arrependimento e a obediência é o caminho para o perdão e para as bênçãos de Deus. E Deus tem convidado a mim e a você para que nós nos arrependamos, para que nós sejamos perdoados e possamos desfrutar da sua presença. Isso é possível enquanto nós estamos aqui. Isso é possível enquanto estamos caminhando aqui. Porque depois que nós fecharmos os nossos olhos, morrermos, não há mais esperança. Lembra de Hebreus 9, 27 que eu citei ainda há pouco? Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Depois da morte, não há mais esperança para aqueles que morreram. Quem morreu sem Cristo, ficará por toda a eternidade sem Cristo. Então hoje Deus tem olhado para mim e para você e tem dito, aqui está a minha palavra, aqui está a minha vontade, aqui está o meu caminho. Eu estou oferecendo a você a oportunidade de conhecer e de você tomar uma decisão. Venha para o meu lado, porque há um outro lado. Aqueles que permanecerem lá não são meus, estes são aqueles que são meus e com estes eu me comprometo e deles eu cuido. A grande pergunta que com toda honestidade eu e você precisamos fazer é, nós andamos com quem? Nós estamos obedecendo a quem? A quem você está obedecendo? A Deus, por meio da sua palavra, ou ao seu coração? Ou ainda, quem nós pensamos que estamos fazendo? Fazemos coisa para Deus, mas também temos comprometimento com as coisas que não são de Deus. Às vezes agimos como o irmão Antônio no passado. Fazemos a vontade de Deus, mas também queremos fazer a nossa vontade. Deus está chamando a gente para fazer a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você nunca vai se arrepender em escolher
e em aceitar fazer a vontade de Deus. Portanto, fecho essa palavra dizendo: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Procure cada dia ser mais fiel a Deus, sabedor de que isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Sabedor de que aquele que faz e se aproxima de Deus de forma relaxada, ou que nem se aproxima de Deus, ou que vive de forma relaxada sua vida, um dia vai sofrer o castigo de Deus. Ele já avisou isso. Que Deus ajude você na sua decisão, e decida andar no caminho do Senhor e fazer a vontade de Deus. E se você quer ajuda nessa sua caminhada, nós estamos aqui como igreja para ajudar você conhecer melhor e seguir com Deus. É assim que um dia nós fizemos essa decisão, e nós estamos persistindo nisso. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Muito obrigado pela Tua palavra, que é grandiosa, que nessa noite desafia o meu coração, desafia o coração de todos que estão aqui, a sermos fiéis ao Senhor. Ela diz que o Senhor é aquele que se agrada do humilde, que se agrada de espírito contrito, que se agrada daquele que treme diante da Tua palavra, daquele que tem reverência ao Senhor. Mas a Tua palavra também nos advertiu, dizendo que o Senhor vai trazer castigo, que o Senhor não aceita o culto daquele que é displicente, daquele que tem coração dividido, daquele que quer agradar os dois lados, que quer jogar nos dois times. O Senhor não aceita, por mais que ele possa se esforçar, mas o Senhor não aceita. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões que são decisões que vêm trazer bênção sobre as nossas vidas. E creio que não há decisão que possa trazer bênção às nossas vidas, senão a decisão que o Senhor tem para a gente. Nos ajude a aceitar a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós te damos graças e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor continue, queridos, com a sua graça estendida sobre todos nós, e nos dando oportunidade. Mas nem sempre ache que você vai ter sempre a oportunidade. Deus abençoe a todos nós.